E o PT quer entrar com uma CPI, quer abrir uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o Flávio Bolsonaro. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido, está comandando isso, junto com a atuação do deputado Paulo Pimenta. E a gente tem um vídeo do Paulo Pimenta. Solta aí, Robson. Se essa investigação tivesse sido feita, se essa denúncia envolvesse alguém do Partido dos Trabalhadores, teria sido essa mesma postura do Ministério Público Federal? Teria sido esse mesmo silêncio do juiz Sérgio Moro, do Dallagnol, do Marcelo Bretas? Alguém aqui acredita que a maneira como as autoridades estão investigando esse caso seria a mesma? Então é evidente que há um sentimento de impunidade, de proteção. Aí o discurso do Paulo Pimenta, e eles ficam sempre, Augusto, tentando associar o Sérgio Moro, como se o Sérgio Moro tivesse um histórico de opinar sobre casos que não estivessem no seu juízo e agora, como ministro, de continuar opinando. Nada disso ele fez. E ao mesmo tempo eles dizem que o Sérgio Moro só erra o tempo todo, mas eles querem que o Sérgio Moro cuide de um caso sendo ministro. Como é que pode eles desejarem isso? Eles estão misturando Dallagnol e procurador em atividade com o Sérgio Moro, ex-juiz e ministro. Bom, e eles querem uma CPI para apurar alguém que aparece num caso que tem um ranking, né, de movimentações atípicas, liderado por quem? Por um cara do PT, meu Deus do céu. Exato. Então tem que ser rigoroso, menos com o PT. O Siciliano, né? André Siciliano, vou entrar em detalhes. André Siciliano, você vai entrar em detalhes. Pois bem, então é para ser, a justiça está sendo leniente com o Flávio Bolsonaro. Nesse caso, então, está sendo completamente omissa com relação ao Siciliano. Ué, o caso está andando, está investigando. O que eles queriam? Que prendessem e soltassem o Lula ao mesmo tempo? É o PT, né? Olha só, vou dar aqui os registros que precisam ser feitos. O Jornal Nacional localizou a Elisângela Barbieri, assessora do deputado estadual André Siciliano, do PT lá do Rio de Janeiro, que movimentou, essa assessora, tá? Movimentou o maior volume de dinheiro entre os funcionários da Alerj citados naquele primeiro relatório do COAF. Foram 26 milhões e 500 mil reais entre janeiro de 2011 e julho de 2017. Só que, na verdade, só para lembrar, só para lembrar, o André Siciliano era o líder do ranking em volume de dinheiro movimentado pelos assessores. 4 assessores dele no total movimentaram mais de 49 milhões de reais. Eu estou citando só o caso específico da Elisângela Barbieri, que foi aquela que movimentou mais dinheiro. Ela movimentou sozinha 26 milhões e 500 mil reais. Então, desde que saiu esse relatório, eu cobro aqui no rádio, nas redes sociais, que os outros casos sejam investigados, tanto pelo Ministério Público quanto pela imprensa. Porque, embora no Ministério Público o caso esteja sob sigilo, supostamente, todas essas investigações, mas a gente vê que no caso do Flávio Bolsonaro está havendo vazamentos, né? A imprensa pode entrevistar essas pessoas, procurar saber quem são os assessores, o que eles têm para explicar, esses deputados. Então o Jornal Nacional finalmente, depois de um mês, fez isso. Mas eu dou parabéns pelo começo dessa investigação que precisa ser feita. Então várias das transferências, segundo o Jornal Nacional, que Elisângela recebeu são ligadas a uma empresa de material de construção dela. Foram 10 milhões e 800 mil reais que correspondem a depósitos em cheques, tendo como os principais depositantes empresas do ramo, comércio atacadista de materiais de construção em geral. Aí detalhe agora, Augusto, mas há também depósitos e transferências de 2 servidores da Alerj. Então você vê que há movimentação de um funcionário para o outro, que é o que acontece aí, que está sendo tão ventilado e criticado pelo PT no gabinete do Flávio Bolsonaro, que acontecia em relação ao Fabrício Queiroz, que era quem concentrava o dinheiro. E o petista André Siciliano, que é o presidente em exercício da Alerj, tá? Não é nem um deputado estadual qualquer, não, porque a Alerj tinha como presidente o Jorge Pisciani, que foi preso, o Wagner Monte está renovando uma licença médica de 30 em 30 dias, não sei nem se ele já está bem, mas é um presidente em exercício da Assembleia Legislativa lá do meu estado. Então André Siciliano disse ter cobrado informações de seus assessores
e que colocou seus sigilos fiscal, bancário e telefônico à disposição do Ministério Público. Então está lá dizendo que está disposto a colaborar com as investigações, mas evidentemente as investigações precisam ir além das contas do próprio deputado, porque o esquema justamente que existe tradicionalmente seria com o uso da conta de um dos assessores. Essa é a suspeita, não estou dizendo que é um caso comprovado. Todos os casos têm de ser investigados, aqueles que não tiverem culpa, que fiquem livres e tal, e os outros que sejam punidos. Então esse é o caso do petista, o que tem o maior volume de dinheiro movimentado por assessores. Aí você tem o caso do PSOL. A Maria Tereza Avance de Oliveira, assessora do deputado Eliomar Coelho, do PSOL, ganhou R$87 mil em 13 meses, segundo o Jornal Nacional. No entanto, R$60 mil do salário dela foram direto para a conta do chefe do gabinete, Eduardo Augusto Botelho. O Eliomar Coelho disse que esse depósito da sua assessora para o chefe de gabinete ocorreu em âmbito privado, seja lá o que ele queira dizer com isso, e acrescentou que irá ao MP, ao Ministério Público, para sanar qualquer dúvida. Então tem deputado do PSOL na lista. Ainda tem o assessor do Carlos Mink, ex-ministro do Lula, que hoje está no PSB, hoje é deputado estadual lá no Rio de Janeiro, ex-ministro do Meio Ambiente no governo do Lula. Um assessor dele chamado Antônio Lisboa Melo de Oliveira movimentou mais de R$500 mil em 13 meses, segundo o Jornal Nacional, e parte desse dinheiro vinha de servidores da Alerj. De acordo com o COAF, foram R$161.729, tendo como origem transferências recebidas de pessoas físicas, inclusive funcionários da Alerj. O relatório não destacou exatamente qual foi a quantia transferida pelos funcionários. E pessoas jurídicas. Além disso, ele próprio repassou dinheiro para funcionários da casa. Então era um assessor que recebia e repassava dinheiro. E aí ele deu lá uma alegação, aqui a matéria fica muito longa, mas só para mostrar como todos lá estão sendo investigados. Aliás, quem informou isso ontem foi o procurador-geral, que eu citei de cabeça, sem citar o nome, de Justiça do Rio, Eduardo Gussen. São 27 deputados estaduais investigados e a maior projeção, a maior atenção é ao Flávio Bolsonaro. Os petistas e a Maria Trindade se comportam como se, eu ia usar uma expressão de baixo calão aqui, mas como se um deles não estivesse na reta das investigações, vamos dizer assim. Diga lá, Zé. Pois é, o que mostra claramente aí é o seguinte, né? É a qualidade do funcionalismo dessas assembleias e como o Ministério Público pode estar investigando deputados, né? E fica despistando, dizendo que não está investigando tudo. É bom que investigue mesmo a todos. Nessa lista aí, é evidente que o deputado Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, está lá embaixo, mas se você contabilizar ali o que se fala dele, o que se cobra dele, é o que está no topo das paradas aí. Hoje o presidente em exercício, o Hamilton Mourão, disse que o problema dele está no sobrenome Bolsonaro, né? Sobrenome Bolsonaro. Então é muito diferente o tratamento. É importante que investiguem todos e que estes funcionários sejam chamados para explicar, porque aí está pelo menos um crime fiscal. Há explicações de que um funcionário recebia depósito para fazer reformas. Isso pode acontecer uma vez, mas de uma forma tão insistente, todos os dias, recebendo na sua própria conta bancária depósitos para fazer isso, é laranja. Ter uma pessoa como laranja. É preciso sim investigar esses funcionários, porque apesar de não terem estabilidade e de não serem funcionários do Estado, eles estão como funcionários da coletividade e são funcionários públicos ainda que temporários. Sobre o Paulo Pimenta, me dá uma falta de paciência, porque é fake news, isso não existe. Felipe, pelo amor de Deus, primeiro, para se criar uma CPI na Câmara ou no Senado, ou mista, nos dois casos, é preciso ter um fato determinante. Não existe esse fato determinante. Segundo, o Flávio Bolsonaro não é um integrante do governo, ele não pode criar uma CPI para o Flávio Bolsonaro. Se houver essa necessidade, seria uma CPI lá no estado do Rio de Janeiro, não uma CPI aqui. Tá, mas mesmo que houvesse esse fato determinante, nós já estamos há um mês de terminar o processo aqui no Congresso, há um recesso, não tem CPI. E se houver uma CPI a ser criada no ano que vem, não pode investigar um senador por um ato anterior ao seu mandato. Então, isso é
desonestidade intelectual. Ele sabe que não pode criar CPI, sabe que não era mais honesto ele apenas criticar e não usar um termo de uma coisa que não vai acontecer.